Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos à preleção do Grupo Espírita Peregrinos do Caminho. Meu nome é Marcos, eu inicialmente quero agradecer aos amigos, os irmãos dessa Casa Espírita Iluminada pela oportunidade de eu estar aqui dividindo com vocês nesse instante um pouco do meu entendimento, da minha compreensão acerca do tema da nossa preleção de hoje. Antes de nós iniciarmos, vamos aproveitar esse momento de início, de reencontro, para nós unirmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em prece. Vamos buscando olhar um pouquinho para os nossos corações, cada um olhando para dentro de si, deixando lá fora todas as preocupações, as turbulências da vida, as agitações, para dedicarmos um pouco de tempo às reflexões, ao aprendizado, ao trabalho interior, junto da mensagem do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. E assim, unidos como uma corrente em harmonia e equilibrada, nós vamos saudando, cumprimentando os nossos anjos da guarda, esses irmãos, nossos mentores, que nos acompanham diariamente, mesmo em silêncio. Agradecemos a todos eles. Saudamos e agradecemos também aos mentores dos trabalhos da Casa Peregrinos do Caminho, ao mentor desta casa, e pedimos a esses irmãos que nesse instante envolva cada um de nós, nesta sala virtual e onde estivermos fisicamente, mantendo a sustentação, a proteção, proporcionando para nós todo o meio necessário para podermos, cada um, recolher os ensinamentos, as forças que necessita na sua caminhada de progresso espiritual, sentindo essa energia de união fraternal com essa espiritualidade. Nós elevamos os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, agradecendo pelos seus ensinamentos, à luz do seu Evangelho em nossas vidas, pela sua misericórdia e compreensão para com as nossas dificuldades, os nossos erros. E confiantes da luz desse Mestre, entre nós, nesse instante, nós agradecemos ao Pai Celeste. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado por tudo que o Senhor nos oferece, desde as nossas dificuldades, nossos desafios, até as nossas alegrias. Obrigado, Senhor, por esta encarnação. Obrigado pela vida. Dessa maneira, pedimos a licença a Ti, Pai, para iniciarmos a nossa preleção, dizendo:
Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair diante das tentações. Livrai-nos, Pai, de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos a esse momento de preleção. Hoje, nós temos como o tema da nossa preleção está no livro Fonte Viva, Psicografia de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. É do capítulo 25. O título do tema é Nos Dons do Cristo. Geralmente, eu leio pouco o texto e faço logo os comentários. E vou fazendo logo as reflexões. Porém, dessa vez, eu tenho que começar confessando para vocês que a primeira vez que eu li esse texto, foi a primeira vez que eu li esse texto, e quando eu li, eu tive assim um esclarecimento de muitas coisas. As considerações de Emmanuel, as suas reflexões, vieram cheias de princípios da doutrina dos espíritos, que proporcionam para cada um de nós um olhar mais amplo de um simples versículo de uma carta do apóstolo Paulo, de uma das suas epístolas. Esse versículo está em Efésios, no capítulo 4, versículo 7. Diz assim a carta de Paulo: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele afirma, ele faz uma afirmação dizendo: a graça foi dada a cada um de nós, de acordo com a medida do dom do Cristo. E Emmanuel faz as suas considerações com o olhar, como eu costumo comentar, com o óculos, as lentes da doutrina dos espíritos. E proporciona para cada um de nós uma série de reflexões, principalmente na nossa condição hoje de encarnados nesse momento do nosso planeta. No momento que muitos falam de transição do mundo de provas e regenerações para um mundo, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E essas reflexões, elas fortalecem o nosso posicionamento, nos oferece meios para que nós possamos nos posicionar melhor diante de todos esses desafios que nós temos, que são apresentados para nós. Então, eu não posso me furtar de ler o texto todo. Eu vou ler o texto e aí sim, com meu pouco entendimento, tentar trazer para vocês alguma coisa da minha percepção, das considerações de Emmanuel. Então, Emmanuel fala em relação ao versículo que eu comentei agora: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do Cristo, do dom do Cristo. Emmanuel começa dizendo assim: a alma humana
nestes 20 séculos de cristianismo é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Vamos lembrar, só quero chamar a atenção, tentar parar agora esse instante e perceber aquilo que nós estamos vivendo. Os problemas, as preocupações, tentar se colocar nesse momento, com todos os conflitos, mas olhando para esse texto, olhando, tentando perceber a essência das palavras de Emmanuel. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus a espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Parando um pouco aqui, nesse trecho inicial, nós percebemos a luta permanece, o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. É o que diz Emmanuel. Então, eu comentei, vamos nos posicionar, tentar cada um se posicionar com tudo aquilo que vem acontecendo à nossa volta. Porém, as verdadeiras lutas, a luta que fará com que cada um de nós possa gerar frutos no bem, ela acontece dentro de nós. Isso faz lembrar a todos nós a lei de causa e efeito, a importância das nossas ações hoje, das nossas escolhas, nossas palavras. O que nós realmente escolhemos hoje para nós? Porque é por meio dessas escolhas que estaremos semeando os frutos, os nossos frutos para o futuro. E todo esse trabalho de semeadura, ou melhor, de cultivo, porque as sementes já estão em nós, plantadas pelo Pai Celeste, pelo Divino Mestre Jesus. As sementes estão no nosso campo. O que precisamos agora é escolher pelo cuidado. O cuidado desse campo interior. Emmanuel diz ainda que essa luta acontece entre a animalidade e a espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Nós estamos progredindo em direção a uma vida mais espiritualizada, buscando a pureza dos nossos corações, buscando a paciência, um equilíbrio interior. É justamente o fortalecimento dessa luz, a expansão dessa luz, que fará com que as sombras da ignorância, da animalidade, porque se somos espíritos e estamos reencarnando, passando várias vezes pela encarnação, é para nós nos depurarmos, nos afastarmos da nossa animalidade, das experiências que ficaram lá atrás, que trouxeram para nós resultados dolorosos, frustrações, colhidas hoje. Então, Emmanuel chama as nossas atenções e diz assim: à medida que nós vamos passando, vida e morte, renascimento no corpo, vida espiritual,
vamos plasmando, quer dizer, vamos construindo em nós qualidades sublimes, que são as virtudes do Cristo. Essas qualidades, elas estão em nós em potencial, no nosso mundo interior. Precisamos de quê? Realizar movimentos, trabalhar. E quando eu falo trabalhar, é no sentido de nos colocarmos em ação. E a ação não quer dizer só movimento físico, é em pensamento. São as nossas palavras. Então essa ação no bem, né, essa ação virtuosa desenvolve as qualidades sublimes do Cristo em nós. E são essas qualidades que farão com que a nossa luz, ou com que a luz do Cristo, ou a luz da nossa essência divina, ela se amplie, afastando de nós toda a sombra, toda a ignorância. Então eu vou prosseguir na leitura. Como eu comentei, o texto ele traz muitos ensinamentos, baseado num versículo de uma epístola de Paulo. Continua Emmanuel. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana, ou crescer dentro dela. À medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nela, se possam expressar. Quer dizer, é como se tivesse uma régua. Né? À medida em que os dons de Jesus, as virtudes, forem, dependendo da quantidade que as nossas ações, né, da quantidade que nós gerarmos dentro de nós, também esses dons, nós também estaremos com mais graça em nossas vidas. A graça de Deus. Mas continuando ainda, que eu acabei interrompendo. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs de ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Sempre depende das nossas escolhas. No mundo, nós podemos produzir dependendo dos nossos sentimentos, dependendo da nossa maturidade moral. Porque depende sempre das nossas escolhas. E quando ele diz assim, ao pé do lar, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas, quer dizer, a cultura dessas virtudes ao pé do lar, é porque nós estamos encarnados justamente para podermos aprender, para podermos vivenciar as experiências que nós necessitamos para o nosso aprendizado, para a nossa autoeducação, nosso autoconhecimento. Então, quando Jesus diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, no segundo mandamento, né, que segundo ele é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo, ele está nos convocando, nos convidando para realizarmos um movimento na horizontal. Quer dizer, quando eu falo na horizontal, é entre nós, seres humanos encarnados. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a prática do bem, a tolerância, a paciência, a renúncia, sempre entre nós, dentro do nosso campo e entre nós. E aqui Emmanuel, ele chama a atenção para o local, né, o ambiente no qual, onde tudo isso começa. Dentro do nosso lar, dentro das nossas casas,
junto àquelas pessoas com quem mais passamos o tempo, aquelas pessoas que estão mais próximas. Porque ali talvez estejam justamente as nossas grandes oportunidades de servirmos, de realmente buscarmos ser espíritos melhores, seres humanos melhores, por meio da compreensão, do respeito. Então, tudo começa nesse primeiro ambiente. A família, os outros ambientes mais próximos, até nós chegarmos às pessoas mais distantes. A prática do bem começa primeiro em nós e junto daqueles que estão à nossa volta, mais próximos. E depois esse bem vai se expandindo. E Emmanuel continua dizendo: ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Quer dizer, a nossa boa vontade, as migalhas da nossa boa vontade. Porque muitas vezes a gente tem até ideias boas, mas precisamos colocá-las em prática. Precisamos sair da condição da inércia, como diz a ciência, e nos colocarmos em movimento, com boa vontade. Jesus, diversas vezes nas suas passagens, ele chama a atenção até dos discípulos mais próximos, dos apóstolos. Ânimo, tenham ânimo. E para ter esse ânimo, para ter essa boa vontade, é necessário uma virtude que é a base da esperança e da caridade. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, essa virtude é a fé. Tenha bom ânimo, tenha boa vontade de Jesus. Tenha fé, confiança, mas confiança em quê? Confiança em Deus. Confiança de que a recompensa está no reino dos céus. Não está nessa vida material que nós sabemos é transitória. Uma vez que nós entendemos que somos espíritos e que viemos, encarnamos e desencarnamos, como esse processo que fica claro no texto de Emmanuel, para nós podermos desenvolver as virtudes do Cristo em nós, para podermos progredir moralmente. O progresso intelectual ele vem acontecendo, mas hoje o que mais necessitamos é do nosso progresso moral. Então, diz Emmanuel, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem. A nossa vontade é fundamental e a vontade está baseada na virtude da fé, na confiança nos ensinamentos de Jesus, na sua proposta. Busque sua recompensa no reino dos céus. E Emmanuel termina trazendo algumas advertências para cada um de nós. Ele diz assim: observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. A nossa atenção naquilo que somos, que trazemos de bom dentro de nós. Quantas vezes colocamos nossa atenção no mundo exterior e muitas vezes, muitas
muita dessa atenção é colocada em coisas que não são boas, que são negativas. Então, Emmanuel chama a atenção. Observa a tua boa parte. Não insiste, não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. O progresso não vem de um dia para outro. O progresso é lento, exige trabalho, exige esforço, disciplina, exige vontade, muita vontade. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. É esse o esforço que nós necessitamos. O esforço de sermos melhores. Porque é por meio da nossa melhora, da nossa transformação interior, né, dessa luz que podemos fazer crescer dentro de nós, que não é nossa. São sementes do Pai Celeste. Sementes do Cristo. Essa luz crescendo, esse autoaperfeiçoamento, é que vai fazer com que nós possamos nos aproximar do Pai Celestial. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Então, Emmanuel também traz outra reflexão para a gente. Nunca deixarmos de nos colocar na condição de aprendizes. Estamos sempre dispostos a aprender. E aprender não quer dizer esse aprender que nós conhecemos dos bancos, das cadeiras das escolas, mas aprender com a vida, aprender sobre nós mesmos, aprender sobre aqueles que estão bem próximos de nós, nossos familiares, nossos amigos, aprender com os acertos e aprender com os erros, com as escolhas equivocadas que nós fazemos e que muitas vezes outros fazem à nossa volta. É sempre um olhar de aprendiz para a vida. Emmanuel chama a atenção de nós. Mas além do olhar de aprendiz, e aí eu complemento, temos que também começar a desenvolver o olhar do trabalhador, o olhar daquele que se coloca como um servidor, pronto para contribuir com a construção do reino dos céus sobre a terra. Lembrem do que eu comentei no início, a transição. Vamos contribuir para essa transição. O mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Esse mundo, para ele acontecer sobre a terra, depende dos nossos esforços. Os frutos no futuro, o mundo de regeneração, depende do trabalho de hoje. E cada um desses trabalhadores, desses aprendizes, que somos nós, que podemos ser nós, depende só da nossa escolha, da nossa boa vontade. Cada um daqueles que vão habitar esse mundo de regeneração tem que ter em si a luz, ou tem que estar com a vontade, com a fé no Cristo. Tem que se dispor a renunciar. E cada um no seu tempo, cada um com a sua medida, mas sempre com esse movimento. Cada um renuncia a alguma coisa que esteja muito apegado, principalmente as coisas transitórias. E, finalmente, para encerrar, Emmanuel encerra com esse trechinho aqui. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. A graça divina ocupará nosso espaço individual.
na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então, meus irmãos, meus amigos, na medida em que nós decidimos trabalhar com todas as dificuldades que nós temos, e eu falo isso porque todos nós temos, todos, e como passamos por reencarnações, cada um está no momento que precisa, que necessita, viver naquela experiência que necessita para superar as suas dificuldades. Então, esse campo de trabalho, esse campo de cultivo está dentro de nós. São os nossos corações, nossos sentimentos, trabalhar nossos pensamentos. Sempre buscando, olhando como modelo e guia o Mestre Jesus, para desenvolvermos as suas virtudes, porque à medida da graça de Deus em nós, essa medida se dá com as virtudes do Cristo em nós. Se conseguimos dar mais um passinho em direção a essas qualidades sublimes, melhoraremos a graça de Deus em nós. E a graça de Deus em nós é justamente a percepção de Deus em nossas vidas. É quando nós sentirmos a presença de Deus em nós. E a nossa fé pode crescer. À medida que nós sentimos mais a presença de Deus conosco, nossa fé cresce, nossa vontade cresce, trabalhamos mais e, consequentemente, desenvolvemos mais as qualidades do sublime Mestre em nós, para a nossa felicidade e para a felicidade daqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes nós desejamos a mudança de tudo, do mundo, das coisas à nossa volta, e não percebemos que essas mudanças dependem, em boa parte, das mudanças que realizamos em nossos corações, em nossas mentes, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nas escolhas que fazemos. Então, eu encerro hoje esse texto, essa preleção nos dons do Cristo, convidando todos a nos unirmos agora. Unirmos com fé. Com fé na espiritualidade, com fé nos nossos anjos da guarda, com fé na mensagem do Mestre Jesus, em todos os trabalhadores do espaço que estão nessa seara, nesse caminho de trabalho, de aprendizado, de renovação interior. Fé na presença de Deus entre nós. E assim eu convido todos a nos unirmos em pensamento, formando uma grande corrente. Uma corrente com boas vibrações em nossos corações. Vibrando sempre muita saúde, muita paz, muita luz, muita força para todo esse planeta. Pedindo ao Mestre Jesus que possa levar essa paz a todas as nações, aos governantes, para que o nosso planeta tenha uma transição mais serena, com mais solidariedade, na busca de uma humanidade mais fraterna. Vibramos agora unidos pelo bem do nosso país, pátria do Evangelho e coração do mundo, o Brasil, para que todos os corações sejam tocados, desde o cidadão mais simples até
a maior das autoridades. Que, acima de tudo, os habitantes dessa nação possam encher seus corações de tolerância, de respeito, de colaboração e compreensão, dando as mãos para a construção de uma nação cristã, valorizando sempre a união, as famílias, os lares, valorizando sempre as virtudes do Cristo em cada decisão, direcionando a nossa pátria. Vibramos pelos hospitais, tanto os assistidos quanto os trabalhadores neste momento difícil de pandemia, mas com muita fé e esperança de que estamos, por meio desses desafios, construindo um mundo melhor. Que todos possam ser consolados em suas dores. Vibramos pelos asilos, orfanatos, as casas de recuperação, os presídios, por os nossos irmãos desabrigados, por aqueles que estão nas ruas. Vibramos muita luz, muito amor, muita força para prosseguirem. Vibramos por todos os lares brasileiros e do planeta. Que, acima de tudo, em cada lar se estabeleça o respeito, o equilíbrio, o entendimento da importância desses núcleos para o nosso crescimento individual. Vibramos pelo nosso lar, os nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas, e também muito amor e perdão para aqueles que se julgam ser nossos desafetos. Vibramos pelas casas de oração, que todas, independente da crença, deem as mãos pelo mundo mais fraterno, mais amoroso, mais unido. Em especial, pela nossa casa Grupo Espírita Peregrinos do Caminho, seus assistidos, trabalhadores, colaboradores, alunos, encarnados e desencarnados. E pedimos a permissão ao Pai Celestial para vibrarmos por nós mesmos. E assim, encerramos a nossa preleção com muita gratidão, dizendo ao Pai Celeste: obrigado, Senhor, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, trabalhando, sendo útil e colocando o nosso irmão Jesus em nossos corações, em nossos pensamentos, como o verdadeiro caminho, para que nós possamos nos aproximarmos de Ti e assim enchermos nossa vida com a Sua graça. Que assim seja, graças a Ti, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Mais uma vez, que a paz de Jesus esteja sempre conosco e que nós sejamos capazes de levar essa paz onde quer que estejamos. Um abraço fraterno, fiquem com Deus.